Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje, dia 3 de junho, quarta-feira, nós estamos retomando o nosso contato e é uma alegria que nós possamos voltar a estar juntos, ainda que virtualmente. Bem, na aula de hoje, nós vamos fazer uma revisão, já que vocês passaram aí por 2 semanas de avaliações e pode ser que tenham esquecido alguma coisinha nesse tempo que tiveram que estudar para tantas provas. Tá legal? Então, minha primeira pergunta é: você já conseguiu decorar o quadro das preposições? As preposições são essas que estão aí na tela. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre e trás. Gente, as preposições, é muito importante que vocês decorem essa lista, tá bom? Se você conseguiu decorar ou se você não conseguiu decorar, eu gostaria que você colocasse lá na plataforma ou aqui no comentário do YouTube, por onde você achar mais fácil, ou até mesmo no grupo, agora que eu já estou nos grupos, você pode comentar em algum desses lugares. Você conseguiu decorar essa lista? Tá fácil? Tá difícil? Ou você nem lembra o que é preposição? Não tem problema. A partir de agora nós vamos retomar com as nossas aulas e eu tenho certeza que se você não lembra, esse vai ser o momento de te ajudar a lembrar. Gente, preposição então, uma classe de palavras que serve para ligar os termos. A preposição serve para ligar os termos. Isso tudo nós vimos. Ela sempre é pedida por uma palavra que nós chamamos tecnicamente de termo regente. Olha para a tela aí, o termo que antecede, ou seja, que vem antes, né, da preposição. É aquele então que impede a presença da preposição ali. Pode ser tanto um verbo quanto um nome. Quando vocês estiverem muito mais velhos, daqui a muito tempo, lá no 8º ano, vocês vão começar a estudar. O nome dessa matéria chama-se regência. Existe a regência verbal ou regência nominal. Mas no nosso caso, é suficiente que nós saibamos que existem palavras que pedem preposições e essas palavras nós chamamos de termo regente. Isso a gente viu lá há 2 semanas atrás. Depois, as palavras que vêm depois da preposição, elas estão dentro do que a gente chama de termo regido. É aquele que é pedido pelo termo regente. O exemplo aí, Suelen mora em Paris. Mora é o verbo, né, que é o termo regente. A preposição é o em e Paris é o termo regido. Ok? Se alguém tiver alguma dúvida, não deixa a dúvida aí guardada. Posta na plataforma, no grupo ou no YouTube. Gente, abaixo da metade para baixo da tela diz a locução prepositiva. É um conjunto de palavras que equivalem, ou seja, que tem o mesmo valor de uma preposição. Exemplo, ele veio a fim de estudar. Esse a fim de é um conjunto de palavras que tem o mesmo sentido de para. Ele veio para estudar. Ok? Relembrando então a locução prepositiva, conjunto de palavras que tem a mesma função de uma preposição. E aí eu tenho agora um quadro com as principais locuções prepositivas. Existem várias, vocês não precisam decorar, vocês vão perceber que durante a leitura de um texto é fácil identificar. Mas aí existem algumas que são mais comuns. Vou citar apenas algumas. Abaixo de, além de, em vez de, em frente a. O
que vocês podem perceber? Que sempre uma locução prepositiva, a última palavra é uma preposição. Ainda que as outras não sejam, a última é preposição. E aí o conjunto dessas palavras, a união dessas palavras tem a função de uma preposição e por isso recebe o nome de locução prepositiva. Muito bem. Agora a matéria de hoje, combinações e contrações. Gente, combinação será sempre quando eu tiver uma preposição com um outro elemento. E é o que eu costumo chamar de matemática do português. Nessa junção da preposição com alguém, eu não perco nenhum elemento. Diferentemente do que está aí na tela de vocês. Vocês podem perceber nessa matemática do português? D mais O é igual a do. Em mais O é igual a no. E assim por diante. Vocês podem perceber que sempre há uma preposição e alguém, né? Algum outro elemento. Pode ser um artigo, pode ser um pronome. Nessa junção, quando existe a mudança, a perda de algum elemento, eu vou chamar de contração. Outro quadro aí, que talvez seja mais fácil de entender, que não tem tantas. O A mais o O vira AU. Perdi alguém nessa junção do A com o O? Não. Então, se eu não perco ninguém, isso aí eu chamo de combinação. Embaixo do A aí, da coluna verde, D mais O, juntei o D com o O, virou do. Perdi alguém? Sim, perdi. Se eu olhar aí, D-E-O, que virou D-O. Quem saiu? O E. Quando eu junto a preposição com outro alguém e perco algum elemento, eu chamo isso de contração. Vamos ver outro, o de baixo. Em mais o em mais o deu no. Pode parecer estranho assim à primeira vista, mas se você treinar, se ficar aí repetindo várias vezes em o, vai ter alguma hora falando rápido que você vai acabar falando nho e depois no. Isso é uma coisa natural das línguas. As línguas, a língua portuguesa, a língua inglesa, a espanhola, a francesa, toda língua ela sofre um processo de mudança. E aí às vezes uma coisa que sempre aparecia separado, como o em mais o, passa a aparecer junto. Agora nós temos aí um quadro que é uma lembrança, na verdade, do que nós já vimos em outras aulas, que é o quadro do valor semântico das preposições. Uma dica, se você assiste a aula pelo celular, você pode tirar print dessas telas e deixar guardado. Eu vou também compartilhar, caso você não queira tirar o print, eu vou compartilhar isso aqui na plataforma do Pitágoras. Bem, a primeira coluna é a coluna da preposição, a segunda coluna é a coluna da relação estabelecida, ou seja, é a coluna em que eu tenho o valor semântico, eu tenho sentido, e a terceira coluna é a coluna dos exemplos, das frases. Vou citar algumas apenas, vamos lá. Um A com sentido de destino, ir a Campinas. Perceba então que esse a Campinas também indica aí o destino. Nascer a 15 de dezembro, mesma coisa. Nascer, o verbo pediu a preposição. No entanto, a diferença estará no valor estabelecido, que é um valor de tempo. Tudo bem, gente? Eu gostaria, vamos fazer outro exercício. Se você vai ler, né, terminar de ler, há vários exemplos.
como é uma aula de revisão, eu já expliquei tudo isso. Mas se você achar que alguma coisa aí tá meio esquisita, você vai postar lá na plataforma, aqui no YouTube ou no grupo, e eu vou te responder, tá bom? Outro quadro de valor semântico. Vale comentar. Vou comentar o da última agora, que geralmente comento das primeiras, né? Esse sem preposição pode ter valor semântico de ausência. Só lembrando, o valor semântico é o sentido, né? Então, exemplo, um copo sem água. Ou seja, eu percebo que tem aí um valor semântico de ausência, de falta. Podem ler a tabela e, se tiverem dúvidas, comentar na plataforma. Bem, agora eu tenho aí uma parte da apostila de vocês, que é o passo a passo. Esse passo a passo, ele está na página 66 da apostila. Então, vocês podem ou acompanhar pela tela ou abrir lá na página 66. Diz assim: para entendermos melhor o funcionamento da crase, vamos resolver juntos este exercício. E aí eu deixei para o final essa que talvez seja a matéria que o pessoal menos gosta, que é a crase. O que é a crase, gente? É essa junção de um a artigo com um a preposição. Exemplo: vou à praia quando acabar a pandemia. Esse a de vou à praia, ele geralmente tem um acento meio esquisito, um acento que parece que está ao contrário. Esse acento chama-se acento grave. E o acento grave, ele serve para marcar o que nós chamamos de crase, que é a junção desse a artigo com esse a preposição. Para ficar mais claro, vou pegar o verbo, que é o ir, porque esse verbo é o que a gente chama de termo regente. Bem, dentro desse termo regente, eu percebo que quem vai a algum lugar. Então, eu consigo perceber que o verbo ir, ele pede a preposição a. Antes da palavra praia, eu posso ter um artigo feminino a. O a, pedido pelo verbo ir, com o a, pedido pela palavra praia, que está no feminino, esses dois as se juntam. E a fusão desses dois as resulta, então, no que nós chamamos de crase. Vamos ver se isso ficou claro por meio do exercício. Diz o quadrinho da Mafalda: graças a Deus chegou a primavera. Graças a Deus cheguei à primavera. E eu dizendo trivialidade. Bem, nós temos aí no primeiro quadrinho a Mafalda, né, agradecendo a Deus porque a primavera, o tempo das flores, um tempo mais alegre, de mais calor, de mais cores, chegou. No segundo quadrinho nós temos uma interpretação diferente, porque há aí um ancião, ou melhor, dois, né, dois velhinhos, dois senhores, e um deles diz: graças a Deus cheguei à primavera. Esse a, ele tem um sentido diferente quando ele está com o acento grave de que quando ele está sem o acento grave. Vamos ler o enunciado. Essa foi uma questão de concurso, inclusive, hein? A interpretação do humor da tirinha se dá, em parte, pelo entendimento do funcionamento da crase utilizada no segundo quadrinho. Assinale a alternativa em que há a explicação correta para esse caso específico do uso da crase. Então vamos ver.
Na letra A diz assim, o verbo chegar exige no segundo quadrinho a preposição a qual se une com o artigo que vem antes do substantivo. Gente, isso aí está muito correto. Por quê? Vejam, e talvez seja um pouco difícil numa primeira análise, mas depois vocês vão pegando o jeito. Olha só, o verbo chegar é um verbo que nós usamos errado. Segundo a norma padrão, o verbo chegar deve ser dito com a preposição a. Nós costumamos dizer com a preposição em, por exemplo, cheguei em casa. Quando, não sei se vocês sabem, o mais correto para a norma, para a gramática é cheguei a casa. Então, por que isso? O verbo chegar, a regência do verbo chegar, é pedir a preposição a. Por esse motivo apenas. Então, vocês têm que perceber aí que no primeiro quadrinho, a frase chegou a primavera, ela não está na ordem natural, porque teria de ser a primavera chegou, né? Já que a palavra primavera ela é responsável por essa ação do verbo chegar. Então, nós percebemos que o termo chegou, que é o verbo nesse caso, não exige, não pede a preposição a, diferentemente do segundo quadrinho. Ok? E agora chegou o momento dos exercícios. Eu deixei na plataforma, e vou ver se dá para enviar também pelos outros meios, uma lista de exercícios de fixação. Nesses exercícios de fixação, vocês poderão treinar tudo isso que nós estamos vendo agora. Embora eu não consiga compartilhar nesse exato momento com vocês a tela, eu vou explicar rapidamente os exercícios. Questão 1 dos exercícios de fixação que estão na plataforma Pitágoras. Complete as frases com preposições, contrações ou combinações. Então, você já sabe que existe uma lista de preposição, combinação e contração. Sua tarefa vai ser completar as frases de modo que faça sentido, né? E aí, com uma preposição adequada. Exemplo que não está ali, tá? Não está no exercício, mas poderia ser algo do tipo eu gosto tracinho, tracinho, chocolate. Eu ia completar com o quê? Eu gosto de chocolate. E assim por diante. Na questão 2, complete as frases com as preposições abaixo. Existe uma lista de preposições que eu apresento, vocês só precisam completar. Lembra do sentido, tem que ter sentido. Parece fácil às vezes, mas não é tão fácil. Na questão 3, preencha as lacunas com as contrações ou combinações indicadas entre parênteses. E na questão 4 é para identificar, e essa talvez seja a questão mais demorada, mas fiquem tranquilos, nós vamos corrigir juntos tudo isso na próxima aula. Identificar as preposições, depois identificar o termo regente, o termo regido, e por fim dar o valor semântico de cada preposição. Esse é o exercício fundamental e básico para vocês, tá bom? Na próxima aula eu vou corrigir esses exercícios e nós vamos aprofundar um pouquinho mais nossos conhecimentos sobre a crase. Tudo bem? Até a próxima aula. Qualquer dúvida é só me chamar.